Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante medieval, Guilherme de Ockham, também conhecido por William de Ockham. E há várias grafias para escrever o nome dele, que vocês encontrarão todas elas num texto que eu deixei nos meus blogs. Ele nasce no ano de 1285 e vem a falecer no ano de 1347. Estamos nos referindo ao século XIV. E com relação ao seu falecimento, ele nasce na Inglaterra e vem a falecer na cidade de Munique, na Alemanha, no dia 9 de abril. Mas nós não temos certeza com relação à data real, o ano em que realmente nasceu. Então, de acordo com o ano, a sua idade pode variar. Se aceitarmos a data que eu coloquei, seria aos 59 anos de idade que ele viria a falecer. Provavelmente, também não há certeza, vitimado pela peste negra, que na época, no século XIV, havia vários surtos eventuais de peste negra. Durante a sua vida, ele foi conhecido, e ainda é hoje, como venerável iniciador. Num duplo sentido aqui. Ele não concluiu os seus estudos a ponto de pegar o grau, que hoje equivaleria talvez ao grau de doutor. Então, por ele não ter concluído em Oxford os seus estudos, e já iremos explicar por quê, ele ficou somente com o grau de iniciador, venerável iniciador. Que depois os seus discípulos, as pessoas que seguem a sua orientação filosófica, teológica, colocaram essa expressão como uma coisa positiva. Em vez de significar a não conclusão do último grau dos seus estudos, passou a significar que ele estava iniciando um novo movimento, o ocamismo, tá? Aqueles que seguem as ideias de Ockham. Então, venerável iniciador. Também conhecido por doutor invencível. Pois na época, vocês lembram do Abelardo, lá no século XII, começando lá com a dialética, o sim ou não? Então, o século XIII foi o século das disputas e o século XIV era o método que se usava, as disputas. Vamos ver quem tem razão. Então, eu vou discursar contigo, nós vamos debater e vamos ver quem tem razão. E nesses debates, nessas disputas da dialética, ele vencia todas. Ele sabia argumentar muito bem, era muito bom na oratória. Então, daí, doutor invencível. Não tinha quem o derrotasse num debate, numa contenda dentro do método da dialética, numa disputa. Ele atua como religioso, frade franciscano, teólogo, filósofo, lógico, e há comentadores que afirmam que ele foi discípulo de Duns Scotus. Inclusive, há um filme muito interessante que vocês encontram na rede sobre a vida de Duns Scotus. E nesse filme há uma passagem que o Scotus está na sua cela como se chama o quarto dos frades, e um dos seus alunos pede para entrar. Quando esse aluno entra, ele é recebido: Guilherme, pode entrar. É uma referência clara ao Guilherme de Ockham. E a conversa que eles têm no filme está muito coerente, por sinal. O Duns Scotus e o Guilherme de Ockham conversam ali sobre filosofia e sobre teologia, sobre a questão de Deus, o poder onipotente, limitado de Deus. E essa conversa está plenamente coerente, vale a pena ver esse trechinho. Se jogar na rede, cinema, Duns Scotus e Guilherme de Ockham, vai vir só esse trechinho de uns 5 minutos talvez, não sei bem, o tempo é pequeno, da conversa deles sobre a onipotência divina. Mas o filme como um todo vale a pena ser visto. Só que o filme é mais a história de vida do Scotus e não do Ockham. Mas a dúvida é se ele foi ou não foi realmente discípulo do Duns Scotus. Assim, vamos explicar por que ele não concluiu o seu título máximo, que seria o equivalente hoje de doutor, e ficou só como doutor iniciador. Bem, ele estava estudando em Oxford.
E fez a sua principal obra, inclusive, é um comentário das sentenças. Lembra do Pedro Lombardo, que escreveu os 4 livros das sentenças? Temos um vídeo aqui também sobre ele. Então todos faziam comentários, o Tomás fez comentários, todos faziam comentários às sentenças do Lombardo. E o Guilherme de Ockham também, uma de suas principais obras é o comentário às sentenças. Mas o Guilherme de Ockham apresentou algumas teses que os dominicanos presentes em Oxford consideraram heréticas. E ele foi denunciado, se eu não me engano foi por 57, mas vocês veem o número certo, 57 teses, ao Papa, à corte papal, por apresentar teses heréticas. Veja bem, houve denúncia, nunca houve a condenação de suas teses serem heréticas. Isso não ocorreu. Mas em decorrência da denúncia, ele foi convidado a ir se encontrar com o Papa, onde haveria uma análise, um julgamento das suas teses, e ele assim o fez. Então ele abandonou Oxford, ele não fugiu de Oxford, ele saiu de Oxford para apresentar a sua defesa, então em Avignon, pois a sede do Papa tinha se mudado de Roma para a cidade francesa de Avignon. Temos vídeo que explica isso, você vê aquele vídeo sobre a escolástica. Lá ele fica alguns anos, as suas teses, como eu falei, não são condenadas, mas em um determinado momento ele sai de Avignon e vai para Pisa. Isso ocorre porque na cidade de Avignon ele mantém contato com outros franciscanos, inclusive os líderes da sua ordem, que na época estava dividida. Os franciscanos estavam divididos ideologicamente. Você tinha dentro da ordem aqueles que eram chamados de espirituais, que queriam seguir o voto de pobreza à risca. Não sou proprietário de coisa alguma, mesmo o convento e as terras onde eu resido e trabalho não são propriedade minha, eu não posso ter propriedade em nada, eu tenho o voto de pobreza, eu tenho somente o usufruto dessas coisas. E tinha os conventuais, os franciscanos conventuais, eles achavam que os tempos tinham mudado e fazia parte da mudança dos tempos. Agora você admitia a propriedade de alguns imóveis, isso não iria afetar o seu voto de pobreza. Não iria afetar a sua relação com Deus e com a ordem franciscana. O Ockham há de tomar o lado dos espirituais. Nesta época, o líder da ordem estava tentando convencer o Papa a manter um acordo que já vinha de outros papas anteriores, que era que a Santa Sé seria proprietária dos bens imóveis da ordem dos franciscanos e eles teriam somente o usufruto desses bens imóveis, os mosteiros, os conventos, as propriedades. Só que este papa em particular, o João 22, ele não queria mais saber disso, ele já estava sem paciência. O que ele fez? Ele revogou o decreto dos papas anteriores. Olha, a propriedade é de vocês, a Santa Sé não tem mais coisa alguma a ver com isso, entendeu? Vocês agora são os proprietários das suas próprias propriedades. Façam uso delas, mas sejam os proprietários delas, que nós, a Santa Sé, não queremos essa responsabilidade. Isso estava gerando um conflito enorme. Por causa disso, é que o Guilherme de Ockham acaba deixando Avignon, indo para Pisa, junto com outros franciscanos, pede refúgio lá, chegando ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, que estava em Pisa. E depois, quando o imperador retorna para Munique, na Alemanha, o Guilherme de Ockham acompanha o imperador até a Alemanha. Então a vida dele basicamente é Inglaterra em Oxford, Pisa na Itália, e, assim, Avignon na França, Pisa na Itália e Munique na Alemanha. Então foi por esse motivo dele ter saído de Oxford para Avignon, para se defender, que ele não conclui os seus estudos, não obtendo o grau máximo à época. E ficou somente como como venerável iniciador.
Bem, vamos explicar para onde... Assim, ainda nessa questão da propriedade, veja, em virtude dessa querela com os franciscanos, o Guilherme de Ockham há de apoiar o imperador do Sacro Império Romano Germânico na sua contenda contra o Papa. Ou seja, que o Estado, tá, e a Igreja são independentes, podendo inclusive o Estado, o imperador, ter poder sobre o Papa, se esse desrespeitasse alguma lei do Estado, cometesse algum crime. Então poderia sim ser condenado pelas autoridades do Estado. Então ele tem vários escritos políticos a favor do Estado, a favor do imperador, contrário ao Papa. Há comentadores que vão dizer que o Guilherme de Ockham é o inimigo do Papa. Vocês vão ver, não, o inimigo do Papa, Guilherme de Ockham. Iremos voltar a falar nisso já já. Vamos primeiro agora falar um pouco da questão do conhecimento, como se dá o conhecimento no Guilherme de Ockham. Vocês já devem ter ouvido falar no princípio de Ockham, ou no princípio da economia, ou no princípio da parcimônia, ou simplesmente na navalha de Ockham. Não que ele seja o autor, não que ele tenha escrito especificamente sobre isso. Na verdade, podemos rastrear o princípio da parcimônia até Aristóteles, lá nos gregos. Vários autores vêm falando. Mas ficou muito patente nos trabalhos de Ockham essa questão, que é basicamente o seguinte: vamos passar a navalha, vamos cortar tudo aquilo que não é necessário dentro de uma doutrina científica, um conhecimento científico. Veja bem, se eu tenho mais de uma explicação para o mesmo fenômeno, se uma é muito complexa, muito complicada, eu fico com a mais simples. Se as duas explicam, eu fico com a mais simples. Então, o princípio da parcimônia é ser econômico. Diante de a necessidade da explicação de alguma coisa que está ocorrendo, eu vou procurar explicar da forma mais simples possível, sem enrolar muito, sem criar um mundo ao redor daquilo. Só vou usar os conceitos que realmente forem necessários. Pensando nisso, você vê a tábua das categorias de Aristóteles, você tem 10 categorias, ele vai passar na navalha, vai ficar só com 2, tá? Não, as outras 8 não são estritamente necessárias. Eu preciso somente da substância e da qualidade. Também a questão da liberdade. Tá? Ele vai ser um profundo defensor da liberdade humana. O direito de escolher entre o que é certo e o que é errado. Dizer sim ou não àquilo que lhe for apresentado. Sem que haja imposição de autoridades do Estado ou da Igreja. Sem que o líder religioso, pode ser o Papa, não importa, diga o que você tem de fazer. Não é o Papa que vai dizer o que você tem de fazer. É você mesmo, que pela sua liberdade vai dizer sim ou não, que você vai escolher entre o certo e o errado. Se o Papa, se o imperador, se o governante, não importa, se algumas autoridades do Estado ou da Igreja resolver decidir por você o que você vai escolher como certo ou errado, aonde você vai dizer sim, aonde você vai dizer não, essa autoridade está usurpando a sua liberdade. E isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Você não pode permitir que haja um usurpador da sua liberdade. Você tem esse direito de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Com relação a Deus, ele entende que o único caminho para chegar a Deus é pela fé, não tem outro. É fé e revelação, te coloca em relação a Deus. Fé, tá? Pela razão você não chega a Deus, em hipótese alguma. As provas da existência de Deus, você tem as 5 vias que o São Tomás, na verdade, ele não cria as 5 vias, ele organiza. Elas estão presentes em outros autores. Se você estiver acompanhando essa nossa playlist, Filosofia Medieval, você vai ver que as 5 vias do Tomás aparecem em outros autores, antes dele, mas ele organiza na sua Suma Teológica. E as 5 vias do Tomás tentam provar a existência de Deus por meio do argumento a posteriori, observando a natureza, observando o que ocorre aqui.
Mas o Guilherme de Ockham diz que isso não é possível. Por exemplo, a causa encausada simplesmente prova que houve no início dos tempos uma causa, mas esta causa que foi encausada não fala coisa alguma sobre a essência de Deus, sobre quem é Deus, sobre o Deus da revelação, o Deus cristão. Não fala. Tá? E da mesma forma, o argumento a priori, que você vai encontrar em Anselmo, temos o vídeo dele aqui, vai incorrer em outro erro, porque o Anselmo vai apresentar a partir da essência de Deus, ele vai argumentar a sua existência. Mas veja, o segundo pensamento do Guilherme de Ockham é justamente o contrário. Da existência real de alguma coisa que eu capto pelos meus sentidos, pela minha percepção, o meu convívio com essa realidade, é que eu chego à essência desta coisa. Eu primeiro tenho contato com a existência, depois com a essência. E enquanto que o Anselmo inverte isso, a essência de Deus é essa. Tá? Então, este aqui, ele existe. Ou seja, como eu posso conceber um ser maior, tá? O maior ser de todos, tá? Algo que não haja, algo tão grande que não possa haver algo maior, se esse não existir na realidade. Mas esse argumento de Anselmo, eu conceber algo tão grande que eu não possa conceber algo maior, então este tem de existir, está invertendo a ordem, que seria aí da existência para a essência. Então, resumindo, segundo o Guilherme de Ockham, eu não posso provar, por meio da minha razão, a essência de Deus, a existência de Deus. Eu só posso conhecer a Deus, a única via, por meio da fé, da revelação. E aí, veja bem, ele vai dizer que isso, o que sobra, se para teologia, para o conhecimento de Deus é a fé, então para o demais, para todas as ciências, para a filosofia, para a nossa razão, sobra o quê? A experiência, os sentidos, sobre as coisas singulares. Então, esse conhecimento da realidade, conhecimento das coisas à minha volta, tem de se dar obrigatoriamente por meio da minha percepção, dos meus sentidos, tá? Da minha experiência. É onde se encaixa a filosofia. Isso é sempre a experiência do singular, do concreto, do individual. É o empírico. Eu posso até afirmar que ele é um empirismo radical. Trata-se aqui de um empirismo radical, realmente. E as palavras que nós usamos, lembra aquela que era dos universais? Homem, mulher, tá? Então, aqueles termos que não valem para um indivíduo, mas valem para todo um conjunto de indivíduos, nós podemos classificá-lo como um nominalista, ou talvez um terminalista. Vamos devagar. Recordar mais uma vez aquela era dos universais. O Platão, ele vai nos dizer que existe uma ideia perfeita de cada coisa no mundo das ideias. Então você tem uma ideia perfeita de homem, de mulher, de cão, de gato. Essas ideias estão no mundo das ideias. Nós todos aqui somos cópias imperfeitas das ideias que estão lá no mundo das ideias. Quando chegar ao cristianismo, os primeiros padres da igreja, ao tomarem contato com a obra de Platão, vão dizer que esse mundo das ideias não existe. Tá? O que nós temos é a mente de Deus. Como Deus criou tudo, como se fosse um arquiteto, um prosestista, um engenheiro. Então, tudo que ele criou está na mente dele. Então existe uma ideia perfeita sim, não no mundo das ideias, mas na mente de Deus. E esta ideia perfeita de homem, tá, acaba originando a mim, o Silvério, a você, ao João, ao Pedro, ao Manuel, a Cristiane, a Débora, todas cópias imperfeitas desta ideia, desta matriz. Então trata-se de um realismo. Porque este universal, ele existe factualmente. Há uma realidade concreta. Aonde? Na mente de Deus. Perfeito? O Guilherme de Ockham diz que não. Tá? Ele é um nominalista, um terminalista. Existe somente o termo. Quando eu falo alguma coisa, quando eu falo uma palavra, ela existe enquanto som, e se eu escrevo, existe nas letras que eu estou utilizando. Mas ela não, o termo, não existe o homem, tá, ou a mulher independente dos individuais. Esse suposto universal não passa de uma ideia na minha mente, de um conceito na minha mente que faz referência a diversas pessoas. Eu vi o Pedro, o Manuel, o Joaquim, a Débora,
a Carla, a Monique, e somando todas essas pessoas, eu crio, por exemplo, o conceito de humanidade. Mas esta humanidade, ela não existe em si. O que existe são os individuais. É aquilo que eu observo no concreto. Então, os ditos universais não passam de nomes. Tá? Eles não existem na sua concretude. São nomes que foram obtidos a partir da observação da realidade. Agora, ele tem uma ênfase muito grande, como vocês estão vendo, no indivíduo, no singular, no concreto, naquilo que eu observo. E, no entanto, parece até contraditório, mas não é, ele vai acatar a definição do Aristóteles de que não existe ciência do particular, só existe ciência do universal, só existe ciência do geral. Mas por que eu digo que não é contraditório? Porque ele vai dizer que essa ciência, tudo bem, ela se faz do geral, ela se faz do universal, mas esse geral é a partir da observação dos diversos individuais. Eu observo um monte de individuais e aí eu chego ao geral, onde eu monto a minha ciência. Ele é um precursor, com certeza, de movimentos que virão mais tarde, como o movimento do empirismo na Inglaterra e também o movimento da ciência moderna. Tá? Ele é um precursor ali no século XIV. E não só isso, veja, ainda nessa questão do conhecimento, nós vamos falar do conhecimento abstrato. Sabe, as noções de matemática, álgebra, geometria e outras coisas mais que não precisam de estarem conformes à realidade. Ou seja, 2 mais 2 é 4, não preciso pegar 2 livros para dizer, ó, estes 2 livros, mas esses 2 livros são 4. Não, 2 mais 2 continuam sendo 4, independente de haver 2 livros, 2 cadeiras, 2 mesas, não importa. Tá? Que o triângulo tem 3 lados, independe se há ou não há um triângulo na realidade. Então esse conhecimento abstrato, ele se dá por meio de relação de ideias. Mas veja, não há garantia alguma que essas ideias vão estar conformes ao mundo real. Tá? Essas ideias se relacionam aonde? Na minha mente. Beleza? Mas ele admite então a possibilidade desse conhecimento abstrato unicamente elaborado na minha mente. O outro conhecimento é o intuitivo. É aquele conhecimento que a intuição para ele é você pegar, por exemplo, esse contrato social aqui do Rousseau, tá? Olhar para ele, eu tenho uma intuição direta, eu percebo diretamente. É nesse sentido que ele usa a palavra intuição, de uma percepção direta desse livro aqui. Com relação à demonstração de uma proposição, de algo que você venha a afirmar, ele vai dizer que há 2 possibilidades. Ou eu demonstro alguma coisa, eu provo que alguma coisa é verdadeira, por meio da evidência, ou seja, 2 mais 2 é 4, isso é evidente, eu não preciso mostrar mais nada. 2 mais 2 é 4, é puramente evidente. Tá? Então, ou por total evidência, aquilo ali é porque é, não tem como ser diferente, ou então eu deduzo, tá, a verdade desta proposição a partir de outra que seja evidente. Então são as 2 possibilidades. Voltando um pouquinho para Deus, esse Deus dele lembra muito o Javé. Tá? O Javé que está no Antigo Testamento. Tá? Javé ou Yavé, como você quiser chamar. Jeová não, por favor, que não tem nada a ver. 5 letras. O Deus do Antigo Testamento teria no máximo 4 letras, não 5. Isso é um erro. Tá? Então, Yavé ou Javé. Tá? Este Deus, tá? Ele tem os seus caprichos, é diferente do Deus que está presente no Novo Testamento. Mas ele tudo pode, ele é totalmente onipotente. E é o Deus que está presente ali no Guilherme, esse Deus totalmente onipotente. Se ele quiser, ele criou este mundo aqui, com esta lógica, esta razão que eu uso, tá? O Tomás, o Aristóteles, outros vão dizer o seguinte, pô, eu conheço o mundo por meio da minha razão. O Tomás, inclusive, que é cristão, o Aristóteles não, né? Mas o Tomás vai dizer que eu posso conhecer a Deus conhecendo as leis aqui desse mundo. Eu conheço as leis que o regem por meio da minha razão, então eu vou conhecer a Deus. Agora, o Guilherme vai dizer que não, isso não ocorre.
Porque, na verdade, não são as leis, não é a razão que determina a Deus. É Deus que determina a razão, é Deus que determina essas leis. Voltando, Deus, seria esse Javé, onipotente, ele só é limitado de um único modo. Ele é limitado pela lógica, pelo princípio de não contradição. Lembra do argumento de Anselmo? Não teria sentido eu falar que Deus pudesse criar um ser que fosse maior que ele. Seria ilógico. Como é que ele vai criar um ser maior do que ele? Não. Então ele fica restrito somente ao princípio de não contradição, que é um princípio lógico. A fé e a teologia, então, se mostram completamente distintas, separadas da razão e da filosofia. A teologia não é uma ciência. E a razão e a filosofia devem se ater ao singular, ao individual, ao concreto, que é observado na realidade. Como eu falei, Deus, a gente só vai a Ele por meio da fé. Não há outro jeito. E também falei ainda há pouco que a essência vai se igualar à existência. Ele não vai aceitar a distinção que Tomás de Aquino faz entre essência e existência. Não. Por quê? Primeiro eu tenho a coisa em si, tá? E a partir desta coisa que eu percebo, é que eu vejo, primeiro a existência, né? É que eu vou perceber a essência da mesma. Em relação a tudo isso, eu posso muito bem falar que o cosmos pode haver uma multiplicidade de cosmos, de universos paralelos. Tá? E isso é possível dentro dele. Deus é ilimitado, ele pode ter criado esse cosmos, mas pode ter criado outro, inclusive com regras distintas dessas regras que nós usamos hoje pela nossa razão, pois ele é completamente onipotente. E na parte política, há de advogar uma total separação entre, de um lado, a igreja, tá? E do outro, o Estado. Nesse tocante, lembrar no início que eu falei que ele se juntou com o imperador do Sacro Império, então ele vai defender o Estado, tá? Contra as ambições do poder temporal do Papa. Ou seja, o Papa só tem que se preocupar com a questão da espiritualidade. O Estado que vai cuidar das coisas temporais. E os dois têm que ser separados. O Estado não pode ter uma religião oficial. Cada um tem que ter o seu direito de escolha de qual religião irá ou não seguir. Ele fala também sobre o direito de propriedade. Lembra da querela dos franciscanos? Então, ele vai defender várias teses vinculadas à propriedade e ao uso dos bens, que hão de tornar muito importante ainda hoje para o pessoal da área de direito. E ele há de influenciar, dentre outros, a reforma protestante, Lutero. Lutero vai pegar as fórmulas que ele usou de linguagem, lógica, a ênfase no singular, a relação do poder com a política, a questão do poder temporal do Papa e dos governantes, e vai estar muito presente ali. Claro, Lutero vai ser influenciado por outros, como São Paulo e Agostinho, mas vai estar presente sim o Guilherme de Ockham, muito importante, inclusive até os nossos dias. Olha, há muito mais ainda para se falar sobre o Guilherme de Ockham, mas dá uma lida no texto que eu deixei lá nos nossos blogs, e depois, se quiser, nós podemos fazer outro vídeo sobre o Guilherme de Ockham. Beleza, gente? Olha, muito obrigado mesmo pela presença. Até mais!